Quando eu comecei a pediatria, as mães chegavam até mim e falavam: doutor, meu bebê não dorme, o que eu posso fazer? Doutor, meu bebê acorda muito cedo. Doutor, meu bebê acorda muito, me ajuda. E o que todo pediatra fala? O que todo pediatra que não entende de sono fala? É normal, é fase, é coisa de bebê, é assim mesmo, aguenta, uma hora passa. Existem ainda 3 formas de lidar com o sono do bebê. Primeira, consultor do sono. Essa é mais fácil, essa é mais conhecida. Utiliza técnica obsoleta, que envolve deixar o bebê chorando, que envolve rotina rígida, que vai te dar uma planilha, que são as planilheiras. Segunda forma, disciplina positiva, criação com apego, essas coisas, que fala que tudo é normal, que romantiza os despertares, quanto mais despertares, mais ou menos isso, quanto mais despertares, melhor é essa mãe, mais forte é essa mãe, qualquer coisa do tipo, e que parece ignorar os efeitos que a privação de sono provoca nas pessoas, o que é igualmente absurdo. E 3, rotina de sono, tá? Também conhecido como higiene do sono, e é defendido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E essa foi a que eu mais me identifiquei, tá? E foi por onde eu comecei minha abordagem, e tudo aquilo fazia muito mais sentido para mim. Tirar a soneca para descansar durante o dia, ritual do sono para relaxar e dormir sem briga, ambiente do sono para você ter um sono de qualidade. E eu consegui melhorar bastante o sono dos bebês das minhas pacientes, mas não de todos. Quando eu achei que eu tinha encontrado a solução para as dificuldades do sono dos bebês, me deparei com isso. O que algumas conseguem fazer o bebê dormir a noite toda e outras não? Só lá no comecinho. O que eu não consigo ver? Era como se faltasse algo. E faltava. O óbvio apareceu. Foi aí que eu percebi que sua rotina não era o suficiente. É claro, vendo de fora, é tudo muito óbvio. Você vê e depois que passa, é muito fácil você adivinhar o que ia acontecer. Mas na hora não era tão claro para mim, não. E foi isso que me levou a organizar esses passos que talvez você conheça. Se hoje você está aqui, provavelmente você já ouviu falar nos 4 passos do sono do bebê. Que é um passo a passo muito mais amplo do que simplesmente rotina de sono. E falar sobre sono de bebê sempre é complicado, porque é impossível não lembrar dos métodos que envolvem deixar chorar. Impossível. E também porque sempre vai aparecer alguma pessoa meio louca, prometendo assim, ó, eu faço teu bebê dormir a noite toda em 3 dias, tá? E não é nada disso. Não é método milagroso para fazer o bebê dormir a noite toda em 3 dias. Isso eu não sei fazer. Também não envolve chorar. Funciona, sem dúvida. Eu já tenho mais do que o suficiente de provas e depoimentos e para dizer, funciona. E por mais que eu fale exaustivamente de que não precisa deixar chorar e que envolve persistência, consistência e paciência, ou seja, envolve tempo, quem não me conhece sempre vai ter essa primeira impressão, sempre. Então eu não sei se você já viu algum anúncio meu, seja dos 4 passos, seja falando da formação em terapeuta. O que eu sempre falo? Eu te ensino a fazer o teu bebê dormir a noite toda sem deixar chorar. Sempre falo. Por que eu sempre falo isso? Porque sempre tem gente nova, sempre tem gente que não me conhece vendo. E se não me conhece, vai ter a dúvida. Não, mas será que é mais um que vai dizer para deixar chorar? Sempre vai ter. Então, assim, eu sei que isso acontece. Por isso que eu sempre falo. Eu sei, ou eu acho que eu sei o tamanho do impacto que vai ter na maternidade se muito mais pessoas falarem sobre sono assim. Vocês acham que eu tô desde 2019 aqui na internet. Se vocês acham que eu já mudei alguma coisinha que seja da maternidade, imagina 100 pessoas iguais a mim, 200, 500, deixando claro, sem nada de deixar o bebê chorar, respeitando as necessidades do bebê, sem falsa promessa. E o problema é que eu falo muito de dormir a noite toda, dormir a noite toda, dormir a noite toda. Isso sempre vai parecer bom demais para ser verdade. Ou seja, sempre vai ter alguém dizendo assim, olha, parece que é golpe, parece que é enganação, ou algo assim. Eu já até pensei em amenizar o discurso algumas vezes, mas se eu sei que dá para dormir a noite toda assim, por que eu falaria algo diferente? O meu protocolo que leva a mãe a noite inteira de sono, tá? Que eu chamo de P12, já tem um lastro muito grande. Foram milhares e milhares de mães. E é extraordinário, principalmente, o que está por trás de uma boa noite de sono. Maternidade mais leve, menos estresse, aproveitando mais paciência com o bebê. Quem que nunca perdeu a paciência com o bebê? Aquele bebê que chora de madrugada. Tudo que você queria era que ele dormisse. Parece que quanto mais você quer que ele durma, menos ele dorme, mais ele chora. Afinal das contas, isso aqui está longe de ser sobre sono. E sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a nossa revolução. Muitas mães já sacaram isso. Muitas mães já sacaram que isso está acontecendo. Outras já estão vivendo essa revolução. A noite inteira de sono vem dessa revolução. Do fim da romantização da maternidade, vem acontecendo algo que me chamou muita atenção.
Antigamente, criticavam muito a romantização da maternidade. Aqui a gente precisa do fim da romantização da maternidade, mas também do fim da romantização do sofrimento, tá? Tem muita gente que explora, que deixa claro, quanto mais você sofre, melhor mãe você vai ser, e não é assim, não precisa ser assim. Essa revolução de nunca aceitarem o discurso de que tudo é normal, nem tudo é normal, cara. Nem tudo é coisa, algumas coisas sim, são coisas de bebê, mas nem tudo. Então, se tem algum pediatra aqui me assistindo, saiba que o discurso que algum dia eu dei, que algum dia eu também já usei, e eu sei que provavelmente você usa, não vai mais ser aceito pelas mães daqui a pouquinho. Vai ser cada vez menos aceito, porque elas também estão vendo. Nem tudo é normal, nem tudo é coisa de bebê, nem tudo é fase. Eu odeio essa expressão. É fase, tá? E eu conto isso para vocês. Imagina se todos os dias a gente consegue dobrar a quantidade de mães que passaram a ter um bebê que dorme a noite toda, que conseguiram diminuir gradativamente seus despertares, o que já vai dando oxigênio para qualquer mãe. Não, antes eu tinha 7 despertares, agora eu tenho 3. Pô, tem 3, ainda é muita coisa. Ainda é ruim acordar 3 vezes, mas para aquela mãe que acordava 7, 3 vezes está ótimo. Um despertar a menos já é muita coisa para aquela mãe que se sente sufocada nesse ciclo sem fim de estresse e privação de sono, tá? Mas também é importante que já fique claro que ser uma terapeuta do sono do bebê, ser uma TSB, não é algo tão fácil não, tá? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. A maioria das pessoas que entra na Smart Fit não vai ficar fit. Então, assim, a maioria das pessoas que procuram um nutricionista não vai emagrecer, tá? Não vai levar a dieta por muito tempo. Não que o nutricionista não seja bom, não que a Smart Fit seja ruim, tá? E tá tudo certo. Então, por que não consegue? A maioria que vai para um nutricionista emagrece não. Por que vocês acham que isso acontece? Porque não basta saber, tem que ser feito. Vocês precisam fazer. E na maioria das vezes o fazer requer esforço e requer mesmo. E aí que as pessoas encontram dificuldade. É por isso que tem tanto medicalização do emagrecimento. Tem tanto medicamento, compram tanto medicamento. Mas não é fácil, não é mágico, não. Então, ao mesmo tempo que eu falo que sim, é possível, se você está achando que vai ser fácil, não vai. Se tornar uma terapeuta do sono do bebê é empreender. E empreender no Brasil não é algo fácil. E como que a pessoa se torna uma terapeuta do sono do bebê? Passa a ganhar dinheiro ajudando outras mães, trabalhando em casa. Como que elas conseguem fazer isso? Ela vai precisar ter 2 ou 3 conhecimentos. Você já vai entender por que 2 ou 3. O primeiro conhecimento é aprender a arte do sono do bebê. Conhecer o que efetivamente melhora o sono dele. O que melhora, o que não melhora. É o mais básico. Isso todas têm que ter. O segundo é entender com quem você está lidando. E esse ponto demorou até para mim. Quem você está ajudando. Tá? Existem os mais diferentes perfis de mães. Eu preciso muito mais acolher do que simplesmente orientar para fazer dar certo. Vocês são completamente diferentes. E entender que existem os mais diferentes perfis de mães é essencial, fundamental. São formas completamente diferentes de falarmos com cada uma delas. E esses 2 conhecimentos são obrigatórios. Obviamente, você tem que entender sobre sono, você tem que entender sobre os diferentes perfis comportamentais das mães, diferentes tipos de mães. E o terceiro conhecimento, para ser conhecido, é você ser conhecido. Ou seja, você atuar aqui na internet para que atraia pessoas interessadas. Mas saibam que esse não é um conhecimento obrigatório, apesar de ser recomendado. Se você souber atrair audiência para você, se você souber expor que você entende, que você domina o assunto, certamente seus resultados vão ser maiores. Então é recomendado, mas não é obrigatório. Agora a gente está apenas introduzindo de uma maneira mais lógica, claro para vocês o que é, o que não é uma terapeuta do sono do bebê, o que ela faz, o que ela não faz. Mas se você já souber, se você já chegar mais aquecida, vai ser muito melhor para você. Uma coisa que muita gente pergunta é: existe algum pré-requisito para se tornar uma terapeuta do sono do bebê, para trabalhar em casa, ajudando outras mães? Tem que ser da área da saúde? Isso eu recebo muito. E não, tá? Não tem. Tem terapeuta do sono do bebê que é policial, tem terapeuta do sono do bebê que é arquiteta, tem uma que é DJ, que é a que anima e faz as nossas festas. Então não precisa ser da área da saúde, não. Do que ela precisa? Saber ler. Saber executar o método, que é a parte mais difícil. Porque é igual uma receita de bolo. Se você seguir a receita, quem é que já fez bolo na vida? Se você seguir a receita, provavelmente esse bolo sai. Se você tentar trocar a ordem, simplesmente trocar a ordem, nem botar ingrediente novo. Se você trocar a ordem, às vezes dá ruim. E vale isso para tudo. Para emagrecer, para ficar forte. Você precisa seguir a receita do nutricionista, do personal.
Você precisa, por um determinado tempo, focar. É assim, assim, assim e assim. Depois você vai variando um pouquinho, depois você varia, se você sabe fazer dieta low carb, paleolítica, jejum intermitente, ou seja lá o que for. Mas no início, faz o que ela diz, faz o que a nutricionista diz. Quais especialidades necessárias para se tornar uma terapeuta? Não precisa, tá? Então, se você ama esse mundo da maternidade, se você vê como oportunidade, eu não voltei ao trabalho porque eu queria ficar perto do meu filho, e vê isso como oportunidade de trabalhar em casa, ou você não está satisfeita com o seu trabalho, forma outra fonte de renda, veja se isso faz sentido para você. Entendido o que é terapeuta do sono do bebê? O que ela faz, o que ela não faz, certo? É isso.